Bom, vamos falar sobre duas outras funções, função maior e função menor. Havia comentado na aula anterior que essas outras duas funções elas têm um propósito semelhante às outras duas que vimos anteriormente. Então sabemos que a função máximo ela retorna o maior valor selecionado e a função mínimo ela retorna o menor valor selecionado. Bom, a função maior e a função menor, elas têm um conceito semelhante, porém eu consigo fazer a escolha de qual valor eu quero que seja exibido. Então, por exemplo, ainda lembrando o conceito de que eu tenha uma tabela que ela tenha 600 valores a serem analisados. E aí eu queria fazer, por exemplo, a verificação de qual é o segundo, qual é o terceiro ou qual é o quarto maior valor, por exemplo. Então, com a função maior, eu consigo fazer essa definição, tá bom? Então, ela não vai trazer exatamente o maior valor dentre todos, a menos que eu queira, mas eu também posso trazer outros valores que seriam maiores também, de acordo com a dinâmica, a didática ou a necessidade. Então, para que vocês entendam, eu vou digitar aqui igual a maior, e ele já vai exibir a função. E aí ele fala aqui na descrição, retorna o maior valor K de um conjunto de dados. Então, o que seria isso daqui? É o que eu acabei de explicar. Se eu fizer uma seleção dentre aquelas informações que nós já havíamos visto, observa que agora ele não mostra mais no 1, no 2, no 3 e assim sucessivamente. Ele mostra a matriz e mostra o K. Bom, a matriz, ela seria ali o meu argumento, seria basicamente as informações que eu vou utilizar, né, a seleção que eu vou fazer para descobrir o determinado valor, ponto e vírgula para separar os argumentos, claro. E aí o meu K seria qual é o maior valor que eu quero retornar. Então eu sei que a máximo ela trouxe ali 45 e 20, então é o maior valor de todos da tabela. E agora eu queria, por exemplo, trazer o quarto maior valor. Então eu coloco o número 4 aqui, ele automaticamente vai fazer a análise e retornar o valor para mim. Então ele mostra que o quarto maior valor da minha tabela é 10 e 23. Então se nós formos fazer esse comparativo, primeiro valor, que é o maior, é o 45 e 20. Eu vou colocar aqui como número 1. O segundo maior valor que nós temos seria 14 e 29. O terceiro seria 14 e 15. E o quarto maior valor seria 10 e 23. Então a diferença é essa, né? Com a função maior, eu consigo distinguir qual o maior valor que eu quero retornar, qual o maior valor que eu quero visualizar, assim como também a menor. Então, com a menor, ele vai mostrar o mesmo conceito de matriz. Vou fazer aqui a seleção, ponto e vírgula. E aí eu queria retornar, por exemplo, o quinto menor valor da tabela. Então eu coloco o número 5 e eu dou Enter. E aí, por coincidência, ele também retornou o menor valor, digamos, o mesmo valor que a maior. Mas por que que isso aconteceu? Eu vou apagar aqui para a gente entender. O meu menor valor é o 2,25. Então, eu vou colocar como aqui, ó. Meu primeiro. O meu segundo menor valor seria 3,80. O meu terceiro menor valor seria 4,25. O meu quarto menor valor seria 8,50. O meu quinto menor valor seria 10,23. Então, esse é o conceito. Então, a gente pode colocar aqui que função maior retorna o maior valor escolhido. E a função menor retorna o menor valor escolhido. Vamos acrescentar aqui, ó, dentre os selecionados. Vou colocar da mesma maneira aqui na parte de cima, dentre os selecionados, tá bom? Então esse é o conceito. Então, quando eu vou utilizar uma, quando eu vou utilizar outra, depende da necessidade. Eu poderia, por exemplo, aqui na maior, para trazer o mesmo resultado da primeira, colocar
como por exemplo o ponto e vírgula 1. Ele também vai trazer da mesma forma os meus 45 e 20, porque eu estou dizendo aqui que de todos os meus valores selecionados, eu quero que ele retorne o primeiro maior valor, ou seja, o maior de todos. Mas como eu quero fazer uma escolha diferente, eu coloco aqui uma numeração de acordo com a necessidade. Então, aqui é só para exemplificar. Ficaremos por aqui. Na próxima aula veremos outras funções e outras finalidades.